Palavra da Verdade, devocional de 15 de abril. Uma fé genérica. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, de 13 a 16. Vimos na devocional anterior que não é qualquer fé em Jesus que se constitui em fé salvadora. Neste sentido, refletimos sobre o que chamamos de fé secularizada, aquele tipo de fé que, ainda que creia no poder sobrenatural de Jesus, tem seu foco nos problemas temporais e cuja esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, tendo em Jesus um mero resolvedor de problemas. Vimos também que a fé secularizada busca satisfação não em Cristo, mas nas coisas que Ele pode dar. Outro tipo de fé que se contrapõe à genuína fé salvadora é a que podemos chamar de fé genérica. A fé genérica é aquela que, à primeira vista, tem um conceito positivo de Jesus, porém não dá a Ele a glória que lhe é devida, uma vez que se trata de um conceito limitado. Tal como no caso da fé secularizada, este é um tipo de fé que as multidões manifestavam em Cristo, como mostra o texto da nossa meditação. Jesus já tinha caminhado com os discípulos, já tinha escolhido os 12 e os tinha enviado em missão. As multidões já tinham visto os seus sinais e ouvido os seus ensinamentos. Quando Jesus acabou de proferir seu famoso Sermão do Monte, Mateus registra que estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas, em Mateus 7, 28 e 29. Em outra ocasião, quando expeliu o demônio de um mudo, que logo após começou a falar, Mateus novamente registra que as multidões se admiravam dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel, em Mateus 9, 33b. E ainda, conforme o relata Lucas, após ressuscitar o filho da viúva de Naim, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo, em Lucas 7,16. Contudo, conforme a resposta dos discípulos a Jesus sobre quem dizia o povo ser ele, a fé que as multidões demonstravam era uma fé genérica. Uns diziam ser ele João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros ainda o comparavam aos profetas em geral. Ninguém duvidava de que João Batista, Elias e Jeremias fossem homens de envergadura espiritual singular, mas comparar Jesus a eles o colocava apenas como mais um dos grandes homens de Deus na história. Tal conceito falhava em enxergar que Jesus era mais do que um grande profeta. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, como o declarou Pedro no verso 16. Logo, é possível ter um alto conceito acerca de Jesus. É possível reconhecer o poder sobrenatural de Jesus, considerá-lo um grande profeta de Deus, ter uma certa noção de que nele Deus de alguma maneira visitou seu povo e, ainda assim, ter nele uma fé genérica, que o considera apenas como mais um dentre outros guias e mediadores, ou, no máximo, o maior homem que já pisou nesta terra. Mas não é esta a compreensão da fé salvadora. Além de ser o homem perfeito, para o genuíno crente, Jesus é o Cristo, o único Salvador e Senhor, o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o único mediador entre Deus e os homens. Tal fé não é fruto de particular elucidação, mas é fruto da revelação do alto, como o declarou o próprio Jesus a Pedro: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, disse o Senhor no verso 17. Por mais bela e honrosa que possa parecer, a fé genérica leva à perdição. Foi Jesus mesmo quem falou aos seus ouvintes: Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Em João 8, 24. A expressão eu sou nos remete ao Êxodo, sendo este o nome com que Deus ordenou a Moisés que o apresentasse aos filhos de Israel, como está escrito: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Êxodo 3,14. Possivelmente o nome de Javé, conhecido como tetragrama,
vem da expressão eu sou, tendo a mesma raiz do verbo ser no hebraico. Desse modo, Jesus está dizendo: se vocês não crerem que eu sou o mesmo Javé, o Deus de Israel, aquele que é desde a eternidade, vocês morrerão nos seus pecados. Acrescente-se a isto o fato de que no mesmo Evangelho de João temos os 7 chamados ditos eu sou, nos quais Jesus nos fala de sua pessoa divino-humana e de seu caráter singular como Senhor e Salvador. Ele disse: eu sou o pão da vida, em João 6,35. Eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Eu sou a porta, em João 10,9. Eu sou o bom pastor, em João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, em João 11,25. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, em João 14,6. E eu sou a videira verdadeira, em João 15,1. Ou Jesus era um louco, ou um mentiroso, ou ele era quem disse ser. E se é assim, quem confia nele, confia somente nele, renunciando a qualquer outro mediador ou meio de salvação, sejam os santos ou Maria, sejam pastores, bispos ou apóstolos, sejam objetos ungidos ou orações fortes. Além disso, para aquele que pela iluminação do Espírito Santo compreende quem é Jesus, não há outra fonte de perfeito contentamento, alegria e paz. Qualquer coisa menos do que isso é uma fé genérica. Terminamos a devocional anterior perguntando que tipo de fé é a sua. No entanto, outra pergunta é fundamental: quem é Jesus para você? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.